Olá, alunos, graça e paz. Nossa quarta e última aula, vamos falar sobre seitas emergentes no cristianismo. Temos várias seitas que emergem, dentro do cristianismo. O que é uma seita? Ela tem um significado dentro do cristianismo de um segmento criado, a partir de doutrinas e práticas religiosas, mas que elas vão de encontro às doutrinas fundamentais do cristianismo, que no caso são a ressurreição, de Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo, a trindade, a doutrina da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então muitas dessas seitas elas não acreditam nessas doutrinas fundamentais do cristianismo, principalmente cristianismo evangélico protestante, que é o nosso. Que seitas são essas? Escolhemos três seitas principais e bastante conhecidas, no Brasil, e a primeira delas são os Testemunhas de Jeová. É uma seita evangelística, Acho que todos nós já passamos pela experiência de acordar no domingo com alguém batendo na nossa porta, e quando a gente se depara com testemunhas de Jeová, querendo evangelizar. Eles têm uma organização muito forte quanto a isso, quanto à evangelização. E eles têm crescido bastante, basta olhar em bairros da sua cidade, se você mora numa cidade grande, como Natal, em todos os bairros há Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, que é o templo para eles. Porque eles creem, As Testemunhas de Jeová negam, a trindade. Esse é o principal problema com eles, É uma seita que nasce dentro do protestantismo norte-americano e também vem para o Brasil pela evangelização norte-americana, e aqui encontra adeptos. E talvez eles sejam mais conhecidos pela questão da doação do sangue, que é proibido doar sangue, fazer transfusão de sangue para eles, porque eles creem que a vida está no sangue. E se eu tiro o meu sangue, dou para outra pessoa, para outro organismo, eu estou tirando a vida de dentro de mim, por isso é proibido. Há vários problemas no Brasil, a gente acompanha, e não só no Brasil, em muitos países onde os médicos muitas vezes têm que entrar na justiça para poder salvar vidas que são de famílias de testemunhas de Jeová. Eles não creem na divindade de Cristo, creem somente em Jeová, Eles utilizam essa expressão, por isso são testemunhas de Jeová. Eles acreditam que Deus é único, E só prestam reverência, adoração a Jeová. Inclusive é um nome, que eles colocaram que linguisticamente está traduzido de forma errada, pois o nome de Deus em hebraico é Iavé e não Jeová. Os Testemunhas de Jeová, eles têm uma série de publicações, as quais eles utilizam, para essa evangelização. Eles têm muitas gráficas, eles têm muito dinheiro, Uma religião rica. São enviados muitos recursos dos Estados Unidos também, e uma revista que eles utilizam, é a Sentinela. Foi uma das primeiras publicações deles, e eles utilizam essa forma de evangelizar. Estão sempre evangelizando em grupo, são bastante conhecedores de sua doutrina, e muitas vezes eles conseguem converter, pasmem, pessoas que se intitulam evangélicas. Por isso tem que estar bem preparado para poder debater, discutir, com Testemunha de Jeová. É uma seita também fundamentalista, Eles, por exemplo, não comemoram aniversário,
de jeito nenhum. Para eles, comemorar aniversário é algo maligno, pois eles lembram que se reportam à morte de João Batista, que foi servido numa bandeja. A cabeça, né, de João Batista foi servida numa bandeja no dia do aniversário. A história está lá na Bíblia. E então eles têm aversão, eles não comemoram de jeito nenhum, porque para eles comemorar aniversário é uma maldição. Há alguns pesquisadores dos Testemunhas de Jeová sobre eles que dizem que a ênfase deles é mais até em João Batista do que em Jesus Cristo, certo? Esse é um aspecto também presente nessa seita. Nós temos também os Mormons, tá? Os Mormons é aquela religião das duplas, né, de evangelistas, ou 2 rapazes ou 2 moças. Você nunca vai ver um rapaz e uma moça, porque eles são missionários. Eles dedicam 2 anos da vida deles para propagar a mensagem mormon. São proibidos de namorar, né, nesse tempo, por isso a gente nunca vê um casal assim, um homem e uma mulher, na verdade. Sempre são 2 homens ou 2 mulheres. O que são os Mormons, né? Também um movimento, uma religião, uma seita religiosa que nasceu dentro do cristianismo norte-americano e que eles têm uma revelação chamada o Livro dos Mormons, né? Que para eles tem um peso maior do que a Bíblia. Eles acreditam na Bíblia? Sim, acreditam na Bíblia, mas para eles o Livro dos Mormons é mais importante do que a Bíblia. Eles têm o seu salão de reuniões, tá? Que nas cidades a gente pode ver. Tem uma estratégia de construir quadras de esportes nas igrejas das periferias, porque é uma forma de atrair os jovens. Eles têm um trabalho social intenso e eles não olham a quem estão fazendo, eles doam, né, lençóis e entre outras coisas que eles mesmos produzem, tanto para abrigos, para instituições católicas como evangélicas, como espíritas. Então, eles também praticam essa caridade, boas obras. E qual é o problema com os Mormons, né? Quais as doutrinas deles? Eles também creem, não é, de uma certa forma, nesse contato, não é, com pessoas que já se foram, mas de uma forma diferente. Quando você se torna mormon, então, se você teve entes, seus entes passados já estão mortos, como avós, bisavós, tataravós, ou mesmo pai, mãe, irmão, você passa por um processo do batismo. Nesse ritual você se batiza por você e pelos seus entes que já estão mortos. Ou seja, essa é uma doutrina muito comum, muito conhecida e bem propagada, e uma das principais deles, que é o batismo dos mortos, tá? E é por isso que no início, né, eles nasceram ali no estado de Utah, nos Estados Unidos. Os mormons eram polígamos, né? Ou seja, um homem podia casar com várias mulheres. Qual é a explicação? É que praticar poligamia significava que um homem iria casar com uma mulher e outra mulher e outra mulher e outra mulher, e aí as famílias deles seriam salvos dessas mulheres, porque elas iriam se batizar e cada família ali representada seria mais uma família salva. E é por isso que o ritual do casamento é feito em 2 partes. Primeiro faz-se nesses salões de reuniões, depois vão ser referendados nos templos. No Brasil, só haviam 2 templos até pouco tempo, que era São Paulo, depois Recife. Eles construíram um em Porto Alegre e construíram em Fortaleza para atender a demanda de um país continental como é o nosso. Então, a celebração para a família é feita na sua cidade natal, onde você mora, ou
onde você está estabelecido. Depois esse casal tem que ir a um templo mórmon, passar por esse casamento, e aí você está representando toda a sua família que já morreu. E a poligamia, ela acabou por causa das leis dos países, tá? Que não permitem essa prática, mas dissensões, né? Outras seitas mórmons que saíram dos mórmons tradicionais lá nos Estados Unidos praticam irregularmente a poligamia, né? De vez em quando a gente vê na televisão a descoberta de casos assim, e a polícia vai lá e prende, né? Então você tem casos de homens com 70 anos casando com meninas de 16, de 13, né? A questão também que chega a beirar a pedofilia. Então, mas hoje os mórmons não têm mais essa prática, os mórmons tradicionais. E também no Brasil eles não têm. Para eles o Utah é o solo sagrado lá nos Estados Unidos, né? Onde o seu fundador ele recebe, não é, também os escritos que estão no livro dos Mórmons. São muito ricos, o estado de Utah é um estado bastante rico ali nos Estados Unidos, tem muito dinheiro, são donos de faculdades, universidades, empresas no mundo todo e são donos do sistema educacional de ensino superior mais importante do mundo, maior do mundo, mais rico do mundo, que já está no Brasil também, comprando várias universidades. Por isso eles também crescem bastante. É uma religião que evangeliza, né? Os missionários estão ali muitas vezes meio-dia nas ruas, pedindo para entrar nas casas, para poder conversar, e são bastante insistentes, tá? Também estão seguros de suas doutrinas, por isso quem quer discutir com eles tem que estar bastante preparado para tal debate. E os adventistas do sétimo dia? Há aí uma polêmica muito grande em torno deles, porque um segmento evangélico vai considerá-los evangélicos, outro segmento vai considerá-los seitas. Quais os problemas com o adventismo? Também uma religião que veio dos Estados Unidos. A Ellen White, não é, a sua principal profetisa, e ela escreveu também alguns escritos que para eles têm importância tanto quanto a Bíblia. Os adventistas, eles ainda mantêm práticas, né, judaicas, como a guarda do sábado, né? Então, qual o problema com a guarda do sábado? Porque para eles o sábado é um dia, assim como os judeus, que não se pode trabalhar, que não se pode cozinhar, que não se pode fazer diversas coisas. Então, eles tiram o sábado como esse dia que é sagrado, nesse sentido de que você tem que respeitar o sábado, assim como era no judaísmo. Fato que próprio Jesus, né, vem a curar no sábado, vem fazer diversas coisas nos sábados, porque ele queria mostrar que não era mais o tempo da lei. E dessa forma os adventistas estão vivendo ainda no tempo da lei. Eles também acreditam, né, que a Ellen White tem um peso, né, dentro da religião. Muitas vezes ela vai tomar o lugar de quem realmente deve ser adorado. Claro, há um fundamentalismo também dentro dos adventistas. Em relação à lei, eles também não comem alimentos que estão proibidos lá em Deuteronômio, Levítico, né? Todas aquelas regras, algumas eles seguem, eles não comem carne de porco, por exemplo, e eles não bebem Coca-Cola, não é? Assim como os mórmons também, bebidas fermentadas. Enfim, eles seguem à risca ainda preceitos dados ali na lei mosaica. E também tem uma doutrina que é bem polêmica, assim, porque muitos pentecostais também creem nessa doutrina, que é o sono da alma. Mas
Os adventistas têm ela como uma doutrina escatológica bem importante e principal. Depois da morte, o corpo, né, e a alma estará dormindo, o espírito só acordará no dia da ressurreição, né, final. Essa é uma crença que é polêmica, porque para alguns evangélicos não existe, não é, essa possibilidade do sono da alma, para outros existem, principalmente no meio pentecostal. Por isso, essa questão é considerada para alguns como problema, para outros não. Enfim, os adventistas, eles têm essa questão com eles, né? É uma seita, é um segmento evangélico, né? Então, nós temos que refletir, né? Conhecer, estudar, para poder realmente afirmar o que realmente eles são. Na minha concepção, eles são uma seita exatamente principalmente por causa da questão dessa guarda do sábado e da prática de outras leis que, com a graça, com a ressurreição de Jesus Cristo, o véu foi rasgado. Nós vivemos no tempo da graça, não no tempo da lei. Mas eu não quero impor essa minha opinião, né? Quero que cada um de vocês pensem, reflitam, estudem sobre essa questão dos adventistas. Para encerrar a nossa quarta e última aula, vamos falar de religiões de nova era. Que religiões são essas? São as religiões chamadas esotéricas, que também crescem bastante no Brasil, né? E tem levado, né, tem conseguido um número grande de adeptos. É uma religião, né, uma religiosidade, na verdade, também panteísta, porque as pessoas acreditam que elementos da natureza têm poder, como, por exemplo, cristais, pedras, né? Então, as cores, né, também têm poderes. Se você pinta a parede de uma determinada cor, você traz paz para sua casa. Se você pinta de outra cor, você está trazendo aflição para sua casa. Então, as pessoas creem nisso também. E isso é um fator que está presente nessa questão da pluralidade religiosa, principalmente no nosso país. As pessoas acreditam em tudo que se possa imaginar, em signos, não é? Então, eu sou leonino, por isso eu ajo assim. Eu sou ariano, por isso eu ajo dessa forma. O meu temperamento está ligado aos signos, né? Isso é muito comum a gente ver as pessoas falando. E essas religiões, então, elas têm uma ênfase muito grande nas mulheres. Geralmente são mulheres, né, que são líderes dessas religiões, claro, tem homens também. Mas são religiões bem femininas. E elas então pregam, elas fazem uma mistura religiosa, né? Elas não descreem da Bíblia, elas não descreem de ensinamentos de Jesus, por exemplo, mas elas enfiam, né, esses elementos esotéricos, que para elas são esotéricos, são mágicos, têm um poder mágico. Então, se você pode chegar na casa de uma pessoa, ter um elefante virado para a porta, não é? A parte de trás dele virado para a porta, isso significa prosperidade. Você pode chegar numa casa que tem o filtro dos sonhos, que ele vai trazer sonhos, fazer com que os seus sonhos se realizem. Tudo isso são elementos de religiões esotéricas. Elas não creem num Deus como nós, tá? Elas creem em representações. Deus está nas coisas, Deus nos objetos, Deus está nos elementos da natureza e Deus está também presente dentro, não é, das pessoas. E existe uma frase bem conhecida, bem comum, que é quando um esotérico, não é, chega para outro esotérico e diz: o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. E elas fazem então uma junção de elementos religiosos do hinduísmo, do budismo, do judaísmo, que tem um lado místico, que é a cabala, o cabalá. Enfim, eles trazem elementos de várias religiosidades e criam a sua própria religiosidade. E aí a gente vai ver isso bem presente na sociedade que a gente está
que é uma sociedade pluralista, inclusive religiosamente falando, é uma sociedade que não se apega mais a valores sólidos, é uma sociedade líquida, no sentido de que os valores não são mais sólidos, são líquidos, escorrem pelas mãos, né? Isso é uma metáfora. E esse é o desafio que nós, né, temos, que a nossa cosmovisão cristã evangélica possa prevalecer na sociedade que está pluralizada, né, em termos de religiões também, de fenômenos religiosos. Então nós temos um desafio muito grande, que é que a cosmovisão deixada por Jesus Cristo, né, que está na Bíblia Sagrada, ela prevaleça entre essas diversas cosmovisões religiosas. Assim nós encerramos nossa disciplina. Espero que vocês tenham um bom aproveitamento, complementando com os materiais que nós enviamos. A paz de Cristo a todos.